Bem-vindos a mais um Liberdade 65. Entrei um pouquinho antes para poder ir convidando o povo. Vocês estão bem? Oi, oi, oi. Então, eu não tirei a barba antes que vocês comecem a falar que eu tô feio. Realmente bonito eu não tô. Meu filho tomou um baita susto. Mas é só uma aparada. Entendeu? Eu aparei a barba, não é que eu efetivamente tirei a barba, né? Ela está aqui ainda. Vocês podem perceber, ela só está mais curta do que o normal. E hoje nós vamos... Vai, Palmeiras! Hoje nós vamos conversar, além de, obviamente, com a minha companheira de Liberdade 65, a futura presidente da OAB, Dora Cavalcante. Nós vamos conversar também com a advogada Jamile, que é uma grande amiga nossa. E, para quem não se recorda, a Jamile protagonizou na última semana alguns... Eu não vou chamar de embates, mas algumas discussões com membros da CPI, e a gente chamou ela justamente para conversar um pouco sobre CPI. Olá, Dora Cavalcante. Falei aqui que eu ia chamar a futura presidente da OAB e ela chegou rapidamente. Estou em Ribeirão Preto. Oi, Ai, que Augusto, tudo gostoso. bom? Todos vocês, deixa eu chamar a Jamile já aqui para a gente já ir batendo o nosso papo. Olha como a gente é pontual. Ó, incrível! Quando a gente Antes da trabalhava hora. junto, vamos contar uma coisa verdadeira. Assim, pontualidade nunca foi o seu grande forte, mas eu tô achando que agora, da pandemia e tal, deu uma sacudida na sua pontualidade, né? Porque você entrou antes das Só para 7. eventos profissionais, só para Ah, eventos tá. específicos. Entendi. Eu tava contando aqui, então, para quem não conhece a Jamile, que ela participou da CPI na semana passada. Ah, a Jamile já entrou, que fácil. Olá! Como a gente é organizado, todo mundo entra em Muito, né? ponto. Ah, bem-vinda, Jamile, ao Liberdade 65. Muito obrigada. A Dora tá girando para você também ou só para Tá, mim? tá girando para mim. Então, Dora, volta aqui, meu amor. Ó, Marco Aurélio Carvalho. Jamile, bem-vinda ao nosso Muito singelo. obrigada. Obrigada pelo Singelo. convite. Imagina, é um Super feliz de prazer. estar aqui falando com vocês. Acho Você sabe que o tema não vai ser fácil, né? Mas Não! a gente tem que endereçar temas difíceis, principalmente porque, assim, eu tenho enfrentado com frequência a discussão um pouco técnica, assim, né? Porque direito virou um assunto que a gente discute muito. Pronto. Voltou. Estou gritando? Tá ouvindo? É uma modernidade, ó. Estou imitando o Ah, Augusto você hoje. não tinha fone, por isso. Que incrível. Bom, tô dando boas-vindas para nossa querida amiga e colega Jamile, dizendo que o tema não vai ser um tema muito muito fácil de tratar, porque é um tema que traz muitas paixões, muitas discussões, ainda mais no momento pelo qual a gente atravessa. Mas, Jamile, antes de passar a bola para a Dora começar essa conversa, só contar, eu sempre faço isso no começo dos papos, Liberdade 65, você não trabalhou lá, mas você passou perto, eu acho, né? Porque era um escritório onde eu e a Dora nos conhecemos, onde trabalhava o Marcos Thomas Bastos, onde trabalhava o Toron, que você foi trabalhar também, e todo mundo. Então, é uma homenagem a esse endereço tão icônico da advocacia paulistana. Então, bem-vinda ao Liberdade 65. Obrigada, Augusto. Obrigada, Dora, principalmente pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui falando com vocês. Aliás, uma pequena curiosidade para começar. Eu não trabalhei no Liberdade 65, mas fui quase vizinha de vocês. Porque eu trabalhei no Liberdade 81. Do lado. Era o prédio do lado. Meu primeiro escritório, logo que eu me formei, foi lá. Que era aquele prédio do Itaú, com as letrinhas em japonês. Com as letrinhas em japonês, que é a agência, para quem não conhece, gente, tem um bairro aqui em São Paulo, Liberdade, que é um bairro tradicionalmente da comunidade japonesa, e o Itaú, o Banco Itaú, tem escrito em japonês. Então, o McDonald's também é escrito em japonês. McDonald's, a gente frequentava lá, um McDonald's ultra agradável, com área externa lá embaixo. Eu também, Saudade. muito lá. Então, tudo vizinho. Dora, Tudo toca vizinho. Já tá. Tamo lá. Jamile, obrigada. Eu tô em Ribeirão hoje, então tô aqui num lugar diferente. Pus os AirPods, como é que chama isso? Os fones? AirPods. Para te imitar já não funcionou, então a avacalhação começa agora. Mas hoje o dia foi de novo super quente.
e o tema não podia ser mais atual, mais palpitante. Lógico que a gente pode falar sobre o que a gente quiser aqui, mas acho que a gente tem que estrear nesse tema, Jamile, que reaparece a cada CPI, né? O Augusto gosta de me chamar de velha, então vou me autoproclamar sênior com muito orgulho. Eu estreiei em CPI no Wagner Batista Ramos, CPI dos precatórios, né? E dá umas saudades do meu chefe, né? Nosso chefe, né, Augusto? Que era essa coisa do exercício profissional da advocacia, sentado, por exemplo, ao lado do Carlinhos Cachoeira, ouvindo literalmente agressão, desaforo, constrangimento e a postura do advogado lá. Como é que a gente dialoga, né, com os nossos colegas e também com a sociedade sobre a importância do direito ao silêncio? Até escrevi um pouquinho sobre isso recentemente, mas você acabou de viver essa experiência, né, Jamile? Na pele é diferente. Me fala um pouco, passado esse momento, como é que você acha que a gente tem que discutir o direito fundamental à não autoincriminação no ambiente de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito? Aliás, eu inclusive li seu artigo esses dias e achei excelente, assim. Gostaria, inclusive, de ter lido antes da CPI, acho que ia ter sido... Mas passou, depois que eu li depois, falei, olha, podia ter até citado. Não ia ter mudado nada, Jamile. Não. Na verdade, assim, o resultado é tudo mesmo, não importa, mas, né? Porque CPI é aquilo. E eu acho que, aliás, respondendo a tua pergunta, o problema da CPI é exatamente isso, né? É que CPI é aquilo. E é por isso que eu acho que é tão difícil discutir esse tema do direito ao silêncio no âmbito da CPI, porque a CPI é um jogo muito... É um ambiente no qual o jogo é muito mais... E as regras, na verdade, mais do que o jogo, são muito mais políticas do que jurídicas, né? E por isso mesmo acaba despertando, enfim, um debate que desperta paixões, e nós quais os limites e as balizas são talvez mais... mais políticas do que jurídicas. Não obstante, eu acredito que assim, seja um debate extremamente relevante, porque no fim das contas, o direito ao silêncio ele é assim, fundamental para a nossa democracia no estado em que temos, né? Não importa se é na delegacia de polícia, se é na audiência no fórum ou se é na CPI. No fim das contas, ninguém pode ser pressionado, forçado, né? Não pode haver uma tentativa de coação para que a pessoa fale ou deixe de falar só porque ela está na CPI e não na polícia ou não perante o juiz. Então, assim, acho que essas garantias, o direito ao silêncio, que é uma garantia constitucional, né, enfim, né, que é base do nosso ordenamento, ela não pode ser relativizada em qualquer circunstância. Até porque a relativização, seja porque é numa CPI ou por qualquer outro motivo, é onde a gente tem margem para abusos que depois se replicam em outras esferas, outras instâncias. Então, assim, de fato um debate difícil, complicado, politizado, até por isso difícil, mas é um debate que a gente tem que ter e do qual eu acho que a gente não pode muito arredar pele. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês duas, porque acabou de vir na minha cabeça isso. Eu queria ouvir a Dora, inclusive, porque eu nunca conversei com ela sobre isso. Tem algumas decisões do Supremo isoladas no passado e agora todos, pelo menos dessa CPI atual, todos os advogados que tentaram entrar com o mesmo pedido, esse pedido foi negado, que é especificamente o não comparecimento à CPI. Uhum. E eu tinha uma posição que eu estou mudando essa posição. Por quê? Eu, apesar de já ter feito pedidos de habeas com esse requerimento de não comparecimento, eu entendo que o silêncio, e a jurisprudência também entende assim, que o silêncio ele não pode abarcar, por exemplo, os dados de qualificação. Você tem que responder seu nome, sua profissão, seu RG. A jurisprudência é meio pacífica nesse tema. Então, eu entendia no passado, mas eu estou mudando um pouco de ideia, que o silêncio é diferente do não comparecimento. Justamente como você tem a obrigação de responder essas perguntas relativas à sua qualificação, seu emprego, etc., você teria que comparecer, né? E algumas decisões disseram que não, já que você vai permanecer em silêncio, então sequer tem que ir ali. Justamente para quê? Para diminuir esse circo que é formado em cima do próprio silêncio.
Mas eu discordava, eu achava que não, olha, silêncio é uma coisa, comparecimento é outra. Diante de tudo que a gente está vendo nesse momento, eu estou começando a rever minha posição e dizer, será que essas ordens de habeas corpus, diante da polêmica, ontem a gente teve um senador fazendo uma consulta para o Supremo, né? Como se o Supremo fosse um órgão consultivo, que fala, deixa eu interpretar melhor a minha decisão para você. O Supremo não é isso. Mas será que não é hora da gente rever esse posicionamento e começar a fazer com que decisões sejam de não comparecimento, se a pessoa vai ficar em silêncio? O que você acha? Porque eu não sei, eu estou mudando de ideia. Eu também não sei, não tenho uma resposta pronta, mas eu acho que a gente tem um histórico, né, de situações vivenciadas na CPI que nos ajudam, talvez, a formar uma posição, né, ou pensar melhor até na questão do nosso papel de advogados no ambiente da CPI, que é uma coisa que me martiriza. Então, eu vou contar uma historinha lá da CPI dos precatórios Tempo do Onça. Naquela CPI, Augusto, veja bem, nem era a questão do direito ao silêncio. A pessoa estava respondendo, mas faz parte, é considerado aceitável no cenário político da investigação de uma CPI, a temperatura sobe e perguntas, ou mais do que perguntas, comentários, né, a partes, observações que jamais seriam admitidas em outras esferas, passam a ser aceitáveis. Então, eu me lembro, requião nas reperguntas para o cliente, que para quem não sabe, né, gente, faz tempo pra caramba, nós estamos falando de emissão de precatórios pela Prefeitura de São Paulo, Maluf, Pita, e o nosso cliente, Wagner Batista Ramos, era considerado à época o gênio dos precatórios, e ele já faleceu. Era um homem muito doente, ele tinha orgulho até do programa que ele tinha desenvolvido para cobranças de precatórios na Prefeitura de São Paulo, mas ele era muito doente e ele só enxergava de um olho. E ali, na madrugada, né, porque tem esse desgaste emocional, Jamile, adicional para todo mundo que está lá, né? Claro que para o depoente é sempre pior. Então, o requião começa a falar, não, porque em terra de cego, quem tem um olho é rei, o senhor agora vai falar. E aquilo, assim, como advogada, né, se a gente estivesse em outro ambiente, seria o momento da intervenção, falar, olha, isso passa do limite, isso já não é indagação, busca da verdade, esclarecimento dos fatos, isso é palco para constranger, que acho que, respondendo a você, Augusto, para tentar não sair muito do que nós estamos tratando, talvez o não comparecimento seria a proteção integral da sua imagem. Mas a gente tem que entender que quando você recebe uma intimação, ainda mais uma intimação... né, nós estamos falando de uma instância como a comissão que merece respeito, né? Merece. Nós estamos falando de questões fundamentais, senão não seriam objeto de uma CPI. Então, a presença, eu acho que tem um sentido. Agora, o direito ao silêncio, a quem cabe medir o que é investigado, o que é depoente, onde começa, onde termina, acho que é a grande questão para a gente tratar aqui, né? Na minha visão, você não está lá para dar dica. A pessoa, ela é assim, se ela quiser só falar, meu nome é Dora Cavalcante, né? Nascida em 17/1/1971, sou advogada e me reservo o direito de ficar em silêncio, por orientação dos meus advogados não vou responder, eu acho que é válido. E aí, quanto a gente tem que admitir de reperguntas, de perguntas que vão ter este cunho, notadamente, é um palco de discurso. A gente sabe como é importante para os próprios integrantes da CPI ocupar esse espaço. Claro. Mas a pessoa tem que ficar lá, ouvindo, constrangida. E nós, né? E nós, advogados, como é que começa a nossa atuação? Acho que essa é a evolução interessante da jurisprudência que a gente tem que ir lá e entender. Como é que você... claro, o Augusto já te fez uma pergunta, Jamile, mas eu vou me somar essa pergunta, essa questão, né? Quem tem que estabelecer essa medida? Sempre acho que se você começa a responder, tudo bem, mas você pode nem começar a responder por entender que uma coisa puxa a outra e não sou eu que vou explicitar os pontos de desconforto. Eu acho complicado, inclusive, essa questão do começar a responder e depois não responder em determinados momentos, até porque você lança uma luz exatamente onde está. Então, aí eu acho que isso eu acho que aí eu acho que complica ainda mais, né? Na verdade, eu
eu, assim, particularmente, sou da opinião, voltando à pergunta do Augusto, eu sou da opinião que, no qual, assim, o comparecimento, caso a pessoa vá ficar em silêncio, já tenha manifestado a intenção de ficar em silêncio, já tenha essa autorização, acho que um comparecimento, em princípio, é dispensável ou não deveria ser exigido. Porque aí o comparecimento, se o silêncio vai ser integral, o comparecimento, na verdade, especialmente no ambiente da CPI, vai ser exatamente para aquele espetáculo, para submeter a pessoa ao espetáculo, que é muito mais exaltado, exacerbado no ambiente da CPI do que no ambiente do juiz, Qualquer por outro. exemplo, no interrogatório, qualquer outro ambiente. E aí, enfim, é basicamente para ela desfilar ali, enfim, ser submetida a 6 horas de uma saraivada de perguntas, na qual ela vai responder 78 vezes que vai permanecer em silêncio, e nas próprias perguntas, enfim, a colocação das perguntas vai ser feita de uma forma fatalmente depreciativa a pessoa, como se o próprio fato dela ficar em silêncio seria assumir uma culpa, que a gente já sabe que também é uma questão vetada pela Constituição, enfim. Então, acho que tudo isso, assim, no ambiente da CPI, eu acho que seria dispensável. Eu acho que não vejo necessidade. Até porque os dados de qualificação, eventualmente, podem ser fornecidos via petição, com a documentação, enfim. A pessoa não precisa estar lá para se sujeitar a responder isso de uma forma depreciativa, né? Não digna, digamos assim, enfim. Mas é uma discussão complicada. Uma outra coisa. Você que vai responder essas perguntas que estão chegando, quando eu fecho o olho assim, é que eu estou tentando ler as perguntas. Não dá, eu não, não gente. consigo acompanhar e ler. A entrevistada é a Jamília. Eu faço uma live de responder perguntas. Hoje eu não tenho como responder. Tá bom. Quer dizer, Mas no cenário em que um direito pode se sobrepor ao outro, né? Se o direito ao silêncio, a gente volta sempre para isso, né? As perguntas aqui, não haveria possibilidade de limitar o direito ao silêncio. Lógico que eu não tenho aqui a pretensão de ter uma resposta cabal, mas acho que uma forma fácil, talvez, de visualizar a importância do direito ao silêncio é entender que às vezes você pode ter toda a verdade do mundo do seu lado, né? Você pode ter a sua história, a sua versão dos fatos para contar e simplesmente aquele ambiente, né? E aquela forma ostensiva de perguntas com pressuposições, caiu em contradição, vamos fazer a checagem. Uhum. Você pode optar por dar a sua versão sobre os fatos no momento final. Inclusive, para explicar aqui, existe uma dinâmica entre a acusação e a defesa, né, que a defesa pode falar por último, ela precisa conhecer os fatos. Então, esse caráter de armadilha, por si só, ele já é de um depoimento, né, em que você não tem o domínio dos fatos, você não sabe exatamente qual é a sua condição. Isso reforça a importância do direito ao silêncio para evitar que sejam esses constrangimentos. O direito ao silêncio ele é uma garantia inalienável e acho que é isso que é legal a gente discutir, porque funciona como uma autoproteção para esse desenrolar sobre o qual você não tem controle. Ele está fora, né? Ele está ali na essência, que é a mesma coisa do... Qual que é o limite de uma indagação? No artigo eu fui além, né? Claro, a gente pode dizer não. Óbvio que a CPI, e aqui respeitosamente, que nós estamos numa conversa de colegas, né? Não é o pau de arara, mas no campo do simbólico você está ali, né? Se prestando a tomar lambadas. Então, quem tem essa obrigação? Nós temos também um limite do perguntar. A gente pode pôr a culpa no Cacai, que foi falar sobre isso hoje, então não somos nós aqui, né? Quem vai invocar lei de abuso de autoridade para discutir a natureza das indagações depois que a pessoa falou não quero mais perguntar? Eu acho tem um ponto específico na lei de abuso de autoridade que diz isso. Mas, Jamília, eu queria te perguntar um outro tema ainda relacionado à CPI, que é outra coisa bastante grave, histórica. E a minha pergunta vai bem na linha de se alguma coisa mudou e se mudou, se foi para melhor. Por quê? Desrespeito a prerrogativas de advogados durante CPIs são praticamente inerentes ao próprio trabalho de CPI. A gente já teve colegas do Rio de Janeiro, amigos nossos presos, né? Ameaçados de serem presos, vários. Eu, especificamente, já por uma oportunidade, recebi uma ameaça de voz de prisão durante uma CPI e em outras tantas vezes, nas várias CPIs que eu já acompanhei, fui desrespeitado como profissional, como cidadão, simplesmente por estar fazendo o meu trabalho ali. E você foi desrespeitada, principalmente quando você pediu a palavra por várias vezes para defender os interesses do seu cliente, não teve sua palavra garantida e sua prerrogativa claramente violada. Obviamente, depois ali, a gente sabe muito bem que CPI, a hora que a câmera desliga, rola sempre
uma turma do deixa disso, panos quentes, um aperto de mão aqui, etc. Você sentiu, a minha pergunta é justamente essa, que a questão do respeito à prerrogativa do advogado, que eu sinceramente achei que estivesse melhorando, ela, de alguma forma, melhorou? Você se sentiu abraçada, vamos dizer assim? Eu sei que nas câmeras ali isso não acontece, mas algum ombro amigo para dizer realmente se foi errado ou não? Obviamente dos colegas, eu sei que você recebeu de muita gente, mas ali no momento teve alguém que te estendeu uma mão amiga, assim, ou a prerrogativa é uma coisa que realmente não se respeita e vira página? Não, eu acho que, veja, historicamente falando, acho que penso que a situação, pelo menos formalmente, a situação das prerrogativas dos advogados, né, a atuação dos advogados na CPIs evoluiu um pouco, assim, né? Eu também tenho essa impressão. Acho que, assim, pelo menos formalmente, pelo menos, assim, hoje, enfim, a lei que rege a CPIs, pelo menos garante formalmente a presença do advogado na reunião, enfim, né? Garante a presença do advogado, inclusive na sessão secreta, para se comunicar com o cliente. Que isso nem, até pouco tempo atrás, até 2003, 2004, sequer era garantido, né? Isso não era nem previsto na lei da CPI, enfim. Mas, assim, é só isso, né? E eu costumo dizer, assim, eu estava até tendo essa conversa esses dias, que eu acho que o advogado na CPI, ele é menos que um enfeite, na verdade, né? Ele é, na verdade, porque o enfeite ainda é aquela coisa que você põe ali na sala e você acha bonitinho, né? Você fica, lá, tá enfeitando, legal, bacana. O advogado é um estorvo. Exatamente, era essa palavra que eu ia usar. O advogado, ele é um estorvo. Ele é uma coisa que tá ali, mas, na verdade, ninguém quer. Ninguém quer que o advogado esteja ali. Ele é absolutamente indesejável, né, para os trabalhos, né? E isso se reflete, na minha visão, né, com todo respeito, enfim, aos trabalhos da CPI, não é isso, mas assim, é muito difícil para o advogado atuar na CPI encontrar mesmo uma forma de atuar no meio da CPI ali. Isso se reflete, inclusive, no próprio local físico no qual o advogado é colocado ali, né, naquela composição cênica ali da sala. Não existe nenhum lugar assim apropriado para o advogado ficar nas sessões que duram 6, 7, 8 horas, são exaustivas, e assim, não tem uma mesa, uma cadeira apropriada para o advogado, né? Não tem um lugar, ele divide ali o lugar com o depoente, meio para fora da mesa, assim. Inclusive, teve um negócio bem interessante, que na sessão do dia seguinte, o advogado que acompanhou a depoente fez levantou uma questão de ordem pedindo para que se trocasse a cadeira na qual ele estava, porque era uma cadeira realmente muito ruim. E eu achei aquilo brilhante, eu me arrependi de não ter feito. Pelo menos uma cadeira! Pô, na verdade, pensando assim, melhor que eu não tenha feito, porque senão já ia começar a tumultuar desde o começo. Mas assim, ele fez logo no dia seguinte, ele foi atendido, e eu achei assim, brilhante, mas assim, por outro lado, eu pensei, porra, a gente tá assim, a gente já teve 120 dias, mais de 120 dias de CPI, e há 120 dias os advogados passam aqui uma cadeira absolutamente desconfortável durante 7 horas e tá tudo bem. Só depois de 120 dias que alguém pensou em fazer isso. Fazendo a minha meia-culpa aqui. Não, é o vivendo e aprendendo, né? As experiências, às vezes, o bom é isso, elas já nos dão ferramentas para na próxima oportunidade você já vai estar. Exato, já vou falar assim, nossa, essa cadeira de ruim, eu vou pedir para trocar. Essa cadeira eu não fico, pode mudar a cadeira. Eu fico de pé, mas eu não sei. Não sei onde é que está essa prerrogativa profissional, mas deve estar lá em algum lugar, né? Ter um mínimo de conforto, certamente. Um copo d'água, né? Então. A água foi muito bem servida, não posso reclamar. Não, mas eu queria ainda te ouvir com relação a isso. Teve alguém que, assim, não precisa falar nomes, assim, mas teve alguém que te estendeu uma mão para dizer, olha, ok, não deveria ter feito isso, ou simplesmente você ficou com aquele estorvo ali? Não, eu acho que citar nomes nem nada. Eu vejo que, assim, boa parte do Senado ali acho que isso, enfim, acho que as pessoas puderam, acho que quem acompanhou pode até constatar esse movimento. Me pareceu que boa parte dos senadores foram, inclusive, contrários à voz de prisão, à ordem de prisão. Sim. Até porque foi uma coisa que, a meu ver, esvaziou bem a CPI, né? Porque, ou poderia esvaziar, não sei, tem que ver os desdobramentos, né? Porque depois disso eu pensei, puxa, acho que dificilmente alguém vai lá sem HC, como o meu cliente, aliás, quis fazer, porque ele quis
quis fazer uso da palavra, quis tentar esclarecer, enfim, acho que ninguém mais vai encarar essa, né? Ou então, enfim, vai acontecer o que aconteceu hoje, a pessoa ir com HC, ontem para hoje, né? E daí enfim, surge toda essa discussão. Então, assim, acho que pode ter sido ruim até para os trabalhos da CPI. Então, eu vi uma certa insurgência ali contra o ato. Mas, enfim, houve um apoio nesse sentido, inclusive, se tivesse sido submetido a voto, talvez não tivesse sido aprovado, mas não foi, né? Foi determinado pelo presidente monocraticamente, né? Então, enfim, acho que é isso. E sim, foi difícil falar ali. Mas essa foi, eu que vi. você fez agora, eu ouvi online, eu não estava assistindo, eu estava indo de um lugar para o outro. Augusto sabe que eu falo com a minha mãe algumas vezes por dia, assim, uma coisa Nossa light, né? Senhora! Aí, Nossa! eu tava indo. Você me lembrou disso? Eu tô no telefone. Nunca vi uma pessoa falar tanto com a mãe. É amor de Não, eu filha acho pela lindo mãe. isso, acho lindo. Vamos voltar aqui. Eu sei que eu ouvi online. Filha, peraí. Estão prendendo o cliente da sua amiga. Não, peraí, não posso falar. Assim, foi narração online. Minha mãe tem uma alma advogada, mas uma alma de locutora de rádio, sabe? Ela dá sempre aquela emoção adicional ao que está acontecendo. Sei que eu tive que desligar porque o negócio estava ali palpitante. Mas eu acho que essa sua reflexão é muito importante sobre como, eventualmente, os excessos, né? Os excessos, né? Acabam por enfraquecer determinado caminho de investigação, né? A gente pode falar um pouco aqui, todos nós, né? O mundo Lava Jato, o mundo dos processos criminais de maior repercussão, como sempre que se dá essa esticada na corda, né? E a interpretação, Augusto me fez rir com a questão do perjúrio, se é série americana, se é direito penal, mas essa lógica... Olha minha irmã, desculpe. Olha minha irmã mandando ligar para minha mãe. Olha o que dá a falar. Olha o que dá a falar de mãe. Minha irmã enchendo a minha paciência para ligar para minha mãe. Eu não vou ligar para minha mãe hoje. Desculpe, Dora, desculpe. Você ligava para sua mãe sempre bravíssimo, né? Minha mãe não está escutando mais. Minha mãe tá surda. Pô, é difícil falar com ela. Jamile, aqui nós temos um problema de excesso de intimidade. Eu peço desculpas. Se você quiser liberar algum podre do Tofik aqui pra galera, fica à vontade, entendeu? Algum bastidor da Débora. Nós estamos aqui para isso, né, Augusto? Liberdade 65 também é fofoca. Põe eles na live. Pode mandar mensagem, né? Hoje nós não temos foto dos seus cachorros sensacionais que tanto alegram o fim de semana, mas fica à vontade. Vou chamar eles aqui para participar. Eles são mestres em entrar em live, eles adoram. Eu ia caminhar um pouco para a sua experiência hoje, né? De chefe do seu próprio escritório de advocacia criminal. Claro que todos os dias são um desafio, é um desafio que a gente abraça, é um desafio que a gente faz com gosto, com orgulho, mas é um desafio, não dá para chamar de outra coisa, né? Fala um pouco como é que você está se sentindo depois de ter vivido os holofotes, né? A primeira página do jornal, nessa situação de uma criminalista jovem, bem preparada, super técnica, capitaneando aí uma defesa criminal, capitaneando um escritório de advocacia criminal no momento de hoje. O Augusto não vai falar porque ele é homem no escritório de advocacia dele. Olha, assim, acho que é uma experiência bem diferente, assim, né? De fato, foi muito assim, a trajetória. Eu tenho, né? Eu montei o escritório faz 1 ano e meio. Antes disso, trabalhei em escritórios, assim, com pessoas que foram fantásticas, né? Fábio, Débora, que você citou, a Mariana, Ortiz, enfim. Pessoas que foram, assim, fundamentais na minha vida como advogada, inclusive. E aí, um ano e meio atrás, dei esse passo e tem sido uma experiência muito, muito bacana e muito diferente, com vários desafios, inclusive porque, enfim, tudo começou concomitantemente à pandemia, que dificultou bastante as coisas, né? Mas tem sido, assim, muito bacana, muito mesmo. Assim, tem sido muito bacana, mas, assim, eu não posso, de fato, fechar os olhos, assim, aos inúmeros desafios que existem no meio da caminhada, né?
Acho que especialmente sendo mulher, enfim, estando nessa posição como mulher, tendo escritório com mulheres, inclusive no meu escritório é um escritório só de mulheres, a gente só tem as advogadas do escritório são todas mulheres, enfim. E eu gosto que seja assim, acho bacana. Enfim, até porque eu acho que assim, as mulheres no meio criminal, elas talvez sejam um pouco subrepresentadas, não como advogadas, assim, eu vejo assim, como falei, trabalhei em excelentes escritórios e todos os escritórios que eu trabalhei, assim, eu tive a companhia de brilhantes advogadas, eu acredito que assim, a maior parte do escritório era de fato composto de mulheres, mas eu vejo que assim, ao longo do caminho, a maior parte da representação dos escritórios vão, né, os cargos mais altos, os cargos sêniores, os grandes nomes que acabam se destacando são nomes masculinos. O protagonismo ainda é do homem, advogado. É isso. Exato. Mas a mulherada vibrou com você, Jamile. Pode ter certeza. Você estava muito ocupada para ver o que estava acontecendo. Para quem não sabe, tem um grupo de WhatsApp só de advogadas que elas participam. Era um grupo de WhatsApp. Uma União das Mulheres Advogadas. É lindo! É um movimento... Esse grupo de advogadas é um muito representativo. Quero dizer um negócio pra vocês. É incrível. É incrível. Tenho certeza que deve ser muito mais bacana do que... É muito mais bacana do que o nosso grupo, que tem homem e mulher, que fica uma brigaiada que não... Nossa Senhora! Não. De toda forma, acho que assim, dar esse passo e ter enfim, na semana passada que aconteceu tudo isso que eu jamais imaginava e ter o apoio foi muito bacana e também por conta disso, porque eu acho que lançou luz na advocacia feminina, enfim, na advogada como mulher e como as mulheres... Eu estou aqui em Ribeirão. Esqueci que eu precisava mandar um beijo na nossa live da doutora Cláudia Seixas. Sou muito fã da doutora Cláudia Seixas. Mas muito fã. Eu adoro a Jamile. Não, foi demais. Estou aqui acompanhando, torço tanto por ela. Cláudia Seixas, que em Ribeirão formou muitos advogados e advogadas. E tem, né? Vamos pensar nas nossas colegas, quantas fãs, quantas pessoas que têm uma relação de proximidade, de modelo, de exemplo, de advogada. Isso é bem legal mesmo, é bem importante. Augusto, Liberdade 65 vai ter que ter esse caráter didático. Você não vai responder uma pergunta que eu adorei? O que quer dizer pedir a palavra pela ordem? Que a Jamile... Gente, pedir a palavra pela ordem, assim, eu preciso falar de uma coisa agora, nesse minuto que precede todas as outras, entendeu? Aí você levanta a mão e fala pela ordem. É a forma que o advogado usa para pedir a palavra, seja num tribunal, seja numa CPI. Você não vê que os parlamentares eles falam uma questão de ordem? Eu não vou dizer que tem uma semelhança, mas é a forma deles, de alguma forma, afirmarem que tem alguma coisa. Vocês estão ouvindo uma criança chorando? Não é a baleia, é uma criança chorando. Eu não sei qual das minhas tem alguma criança chorando. Não, mas Jamile, deixa eu só falar essa questão do protagonismo do escritório de mulheres, etc., que eu acho interessante. E quando eu comecei a trabalhar com a Dora, e lá se vão 21, né? Você viu que bateu 21 agora? Piorou, porque a Mabi fez 22. Puta, 22. Faz 22 anos que eu trabalho. Quando eu estava grávida da Mabel. Então faz 22 anos que eu trabalho com a Dora. A gente tinha, que eu me recordo de cabeça, escritórios de advocacia criminal protagonizados por mulheres. Nós tínhamos um, correto? Gente, a baleia entrou aqui, desculpe. A baleia entrou aqui no quarto. Tá aqui a baleia. A gente tinha um escritório da Joyce, que eu me recordo, que era um escritório praticamente só de mulheres, e que tinha, vamos dizer assim, a principal advogada, a Joyce. Hoje, pelo contrário, a gente tem vários escritórios, né? Ou seja, em 20 anos houve uma mudança. Espera aí que a Ana Cláudia veio buscar a baleia aqui. Leva a baleia, obrigado. Hoje a gente tem já vários escritórios. Então, houve, assim, numericamente, um avanço bem grande já. Então, só assim, eu queria ouvir um pouco, vocês têm essa sensação
de não ser apenas simplesmente uma coisa numérica de mais escritório, mas de um protagonismo da advogada criminalista mulher mesmo no mercado. No meu escritório, por exemplo, eu tenho 2 advogadas. Então, Excelente, estou aqui dando o meu testemunho da nossa estagiária querida, agora advogada da banca. A minha equipe é formada por advogadas, então, assim, eu acho que... Mudou, a realidade mudou, né? Mudou. Completamente outra. Nós temos professoras universitárias no penal, no processo penal, né, Jamile? Acho que isso daí mudou completamente o paradigma. Agora, lógico, né, gente? Em outros setores, não estou falando sobre a questão da OAB, nada, mas ainda não mudou, né? A classe é conservadora, o cenário é dureza, é conservador. Mas olha aqui, ó, Dani Galvão, Débora Pérez, nós podemos dar exemplo até sem fim, né, de excepcionais criminalistas que estão aí cuidando das causas como referência. Helena Lobo dando consultoria para a CPI em matéria de direito penal. Quer dizer, é muito... né, e isso a gente precisa enxergar na representação daqui para frente, acho que sem dúvida. Jamile, fala um pouco sobre as suas preferências, assim, o que você mais gosta de fazer como criminalista? Você é da sustentação? Quer dizer, peraí, Augusto vai entender tudo. O Rafael Tuscherman diz que a Jamile é uma excepcional advogada. Eu acho que não precisa falar mais nada, né? Para quem não conhece, porque assim, o Rafael Tuscherman foi meu sócio junto com a Dora, para mim, assim, o advogado que melhor escreve no Brasil, é o advogado que melhor pensa em estratégia processual no Brasil, só que ao mesmo tempo ele é um advogado bem... Que palavra eu vou usar para não pegar mal? Não, recluso também um pouco. Assim, um cara assim, de um trato meio difícil, precisa conhecer. Então, se ele falou que a Jamile... Como é que ele falou? A Jamile é uma excelente advogada. Assim, ele nunca... Se eu fui sócio dele 10 anos, eu não recebi, nem próximo disso eu recebi dele. O Tuscherman é outra pessoa que eu sou fãzaça. O Tuscherman, assim, um advogado fantástico. Então, assim, a recíproca é verdadeira. Boa. Mas aí, qual que é seu principal talento? O que você adora fazer no nosso trabalho? Olha, eu vou ter que dizer que eu acho que eu sou do time do Tuscherman, viu? O que eu mais gosto de fazer é escrever. Assim, eu mais gosto. Disparado. Se eu deixar escrever, eu ainda fico feliz. Acho que, assim, a escrita sempre foi bem natural para mim. Na verdade, era o que eu sempre tive mais facilidade de fazer. As demais, enfim, sustentação oral, audiência, eu fui aprendendo a fazer e hoje eu gosto bastante. Mas realmente o que é mais natural para mim, que eu me sinto mais à vontade fazendo, é a escrita. Gosto bastante. Tô imaginando que a Jamile deve ser mais estudiosa do que eu e você, Augusto, Eu não escrevo uma peça sozinha inteira, deve fazer mais ou menos uns 15 anos, no mínimo. Né? Eu reviso e quando eu escrevo, eu não escrevo, eu dito. Então, assim sentar... Não fala isso, não fala. É verdade, eu gravo. Não, mas eu gravo, gente. Eu acabei de escrever um livro ditado. O meu livro inteiro ele é feito ditando no celular. Os fãs de Augusto da Botelho. Agora eu conheço... Não, eu conto isso no livro, então não é... Travou, vou ter que dizer, né? Eu conheço a sala de ditado do Nabor Bulhões e agora estou sabendo que o meu sócio de tantos anos desenvolveu o hábito de ditar, Jamile. Total. Eu só dito as coisas agora. Acho muito melhor. Porque parece que eu estou fazendo uma sustentação oral e aí fica mais dinâmico na peça. Não, sério, funcionou muito bem. Sabe onde é que eu peguei isso? Na CNN. Para fazer os debates da CNN, eu tinha que gravar as coisas. Eu comecei a gravar e eu percebi que ficava bom e comecei a fazer isso. Meu livro inteiro, eu não digitei uma página do livro. É tudo ditado. Tudo sempre editado. E o André, meu estagiário... Eu faço exatamente o contrário. Quando eu faço uma sustentação oral, eu preciso primeiro escrever. Eu escrevo a sustentação inteira para depois conseguir falar. Assim, meu processo é completamente oposto. Se eu não escrever, eu não consigo organizar, assim, é muito... Eu sou a pessoa do caderninho, eu nem escrevo, eu só anoto uns pontos, mas eu gosto do ao vivo. Eu acho que o ao vivo costuma sair melhor, assim, né? Na cara e a coragem, pá! Aí fica, quando você vai repetir, nunca fica igual. Acho que isso
Isso é uma coisa boa. E aí, gente, eu tô aqui, voltei pro hotel depois desse dia de passear, fui na Cláudia Seixas, conversei com um monte de advogados, ouvi um monte de sugestão bacana. Amanhã a gente vai para Franca, sentei aqui nesse sofazinho, a televisão tá lá longe e eu tô vendo as imagens do presidente da República. Já podemos mudar para o achômetro aqui? Onde é que nós estamos indo, gente, com a CPI, com o dia de hoje, com as decisões do recesso forense? Para onde estamos caminhando? Todos juntos? Vai lá. Eu acho que essa pergunta para a Jamila é interessante, porque como ela vivenciou ali em loco, recentemente a CPI, você acha que essa CPI tem algum componente diferente de outras? Você acha que o clima está mais quente ali, interno? Ou assim, para quem está assistindo, é mais uma CPI. Acho que a qualidade, às vezes, de alguns senadores é muito ruim, então fica, às vezes, parecendo um circo de horrores ali. Muito boa. De outras muito boas. Exatamente. Mas assim, qual é a tua sensação? Essa CPI é mais uma ou você sentiu alguma especificidade, alguma coisa diferente desse momento? Alguns, talvez, mídia e o teor do assunto, né, tratado. Claro, acho que é um assunto total. Muito... que mexe com toda a razão, mexe muito com todos os brasileiros, assim, é um assunto muito sensível, muito caro a todas as pessoas, todos os brasileiros e todas as pessoas que perderam, parentes, enfim. Então, as pessoas estão realmente muito ligadas com toda a razão. E a mídia está cobrindo massivamente com toda a razão. Então, acho que isso acaba gerando um componente, obviamente, de mais, na minha visão, de mais pressão ali, mais, né? Não, e eu acrescentaria que depois da gente estar 1 ano e meio de pandemia, né, e de pandemônio institucional, de tantas questões que estão ficando gritantes, acho que essa CPI também tem um espaço, a meu ver, lógico, que é de trazer à baila temas que simplesmente estavam represados, né? A gente sabe, o impeachment não vai porque a fila de pedidos não anda, né? Os pedidos de inquérito também tem um certo probleminha ali na Procuradoria-Geral da República com coisas represadas. Então, de repente, acho que essa CPI, com todas as suas mazelas e algumas crônicas de CPI, essa discussão que a gente está tendo aqui, mas acho que há de ser reconhecida a importância nesse momento, claro, né? Da gente avançar, né? Da gente ter pelo menos a sensação de que as coisas estão vindo à tona, né? De que existe gente interessada no Brasil a não só se conformar, né? E se acostumar com a realidade que a gente está vivendo. Não dá, né? Sabe uma diferença que eu acho dessa CPI? Ao contrário de todas as CPIs que eu participei, por exemplo, em que os fatos deles já ou estavam sob investigação na Polícia Federal, ou até já tinha ação penal em andamento, e a CPI nada mais era do que uma repetição de fatos que já estavam sendo investigados e já tinham sido produzidos. Essa CPI tem uma novidade que muitos fatos simplesmente não estão sendo investigados ou começaram a ser investigados pela Polícia Federal via CPI. Então a importância dela é maior. Né? Que é uma CPI que não vem a reboque, não é uma CPI que vem na esteira do que já foi apurado, ela está desbravando, é muito diferente, acho isso, né? São coisas que também deu essa outra discussão super interessante, aí podemos falar da cliente do Tiziano e do Pedro Ivo, obviamente não estou fazendo nenhuma consideração, né, sobre decisões, etc., mas essa questão de se determinada intimação pela Polícia Federal serviu a evitar ou a modificar a condição de testemunha para investigado num horizonte, gente, em que não tem, né, verdade absoluta, não tem preto no branco, nós estamos falando de nuances nessas questões. Teu cliente estava como testemunha investigado, Jamile? Estava como testemunha. Formalmente como testemunha. Exato. Mas acho que, essa estratégia de convocar como testemunha a pessoa que, na verdade, é investigado, ela é completamente datada, né? Porque você consegue mostrar por A mais B, quando vai entrar com habeas, por exemplo, de que, na verdade, não, se trata do investigado. Mas eu não lembrava desse fato. Teu cliente sequer habeas entrou, né? Não. Por opção dele. Ele optou por não impetrar. E, de toda forma, essa questão do habeas é uma questão interessante, né? Porque é engraçado a gente estar nesse ponto no qual, assim, para você ver garantido um direito que é absolutamente claro e fundamental no nosso ordenamento, você precisa entrar com um remédio constitucional antes. Porque se você não entrar, esse direito simplesmente não está garantido. Então, é uma inversão, né, da Completo. Não,
essa ponderação acho que pode ser o nosso fecho, porque é isso, se você tem jurisprudência consolidada, se você tem um regramento claro, se você está falando de um direito fundamental, por que então, historicamente, né, ainda vem a necessidade, olha, eu tenho que ter o habeas corpus para evitar um abuso que já tem essa característica delineada, não faz sentido. São aquelas incongruências, né, com as quais a gente convive e que tem prós e contras, realmente, né? Se você empurra a parte a pedir um habeas corpus, depois você vai limitar a sua capacidade de mobilizar aquela parte a responder, né? Acho que essa questão cênica, porque você nunca vai ter uma linha clara, mesmo porque a gente sabe, alguém pode entrar numa ação penal como testemunha, tá, gente? E no meio do caminho virar réu. acusada. Augusto e eu acabamos de responder essa pergunta para um cliente de fora, você lembra? Acabamos de responder, olha, no Brasil como é que é? Se você foi denunciado, né, você já é testemunha, eventualmente, com a evolução das investigações, essa natureza, você pode passar a ser incriminado também. É curioso, né? Que bom que a gente trabalha num campo dinâmico, né? Num campo que de tédio ninguém morre. Não, jamais. No Brasil, não precisa nem ser criminalista, mas é isso aí. Jamile, foi muito legal ter você aqui. Super obrigado. São momentos como esse que fazem a diferença. Da nossa parte, você teve muito apoio e muita clareza, né? De que a nossa função é falar pelo cliente. Você tem a sua palavra cassada, complicou, né? Quer dizer, fazer uso da palavra ainda é um instrumento básico, é a razão de ser da nossa profissão. Então, não vai dar para abrir mão disso, seja pela ordem, seja na sua vez, seja com o microfone aberto, fechado, em pé ou sentado, é isso daí. A gente tem que fazer isso, não tem jeito mesmo. Super obrigada pelo papo, por estar com a gente aqui hoje. E saudades da Liberdade 65 e 81 agora. 81. Eu que Parabéns pela agradeço o postura, convite. viu? Muito Parabéns obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Augusto. Obrigada, Dora. E eu queria só fechar falando o seguinte, que eu fiquei muitíssimo feliz com o convite, porque eu falei aqui de várias pessoas que eu admiro muito, que eu sou muito fã, sou super fã da Cláudia, do Rafa, enfim. Mas eu sou muito tua fã, Dora, muito. E assim, eu fiquei super feliz por conta com o convite por causa disso. Eu acho que você, assim, me inspira muito. A gente falou ali atrás sobre a questão da representatividade da mulher, enfim, da questão de escritórios. Você é uma mulher advogada, assim, que eu admiro demais, que me inspira muito sempre, e que eu sempre, enfim, que eu acho competentíssima. E eu acho, inclusive, vou levantar os pompons aqui, que ainda dá tempo, para dizer que, assim, eu quero muito e faço todos os votos do mundo para que você ocupe também esse espaço de presidente da OAB São Paulo, porque é urgente que esse espaço seja ocupado por você, não só porque você é mulher, mas também porque você é mulher e uma mulher advogada competentíssima que ocupa todos esses espaços com muita competência e nos representa a advocacia feminina, e esse espaço que a advocacia feminina vem ocupando de uma forma absolutamente competente e brilhante. Então, eu queria só agradecer e ver isso. Vou dormir feliz, vamos passear de Kombi, estamos na luta, vamos lá. Boa Franca para você amanhã, Dorinha. Jamile, tchau, obrigadíssimo mais Gente, uma vez. beijos, muito Tchau. obrigada. Boa noite Tchau, para todo boa mundo, noite. gente. Boa Até noite. mais.